Boa tarde, está começando mais um programa Meu Doutor. Você já percebeu como hoje em dia jovens e adolescentes enfrentam desafios que vão muito além dos estudos e das brincadeiras? A pressão por responsabilidades, expectativas e cobranças pode impactar diretamente a saúde emocional dessa geração. Neste programa, vamos falar sobre como o excesso de responsabilidade e o ritmo acelerado da vida moderna podem gerar sobrecarga emocional e quais são os cuidados necessários para proteger o bem-estar dos jovens. Para nos ajudar a entender esse tema, recebemos a neuropsicóloga a doutora Bárbara Hermeto, com 20 anos de experiência, especialista em problemas do desenvolvimento na infância e adolescência e em saúde mental. Vamos entender sinais de alerta, cuidados em casa e na escola e caminhos para buscar ajuda no tempo certo. Doutora Bárbara, é um prazer tê-la aqui no nosso programa e obrigado por dispensar um pouco do seu tempo hoje, nesse domingo, nessa tarde de domingo, para tratar de um tema tão importante. Eu que agradeço a oportunidade. Bem, doutora Bárbara, e para começar a tratar desse assunto polêmico e tão empolgante e interessante, nos tempos atuais, há um excesso de exposição a conteúdo na internet dos jovens e adolescentes. Como isso pode afetar o desenvolvimento social e emocional dos adolescentes? Essa pergunta é importante porque nós estamos, inclusive, no momento, de crise, motivando, inclusive, a criação de leis no Congresso sobre essa exposição à internet, todas essas questões que envolvem, inclusive, o Falco, o Felco, Felca. O Felca, influência, Isso. Então, é sobre isso que a gente quer falar inicialmente na nossa conversa hoje. Uhum. Eu já atendo já há algum tempo esse público de adolescentes, É um público que é interessantíssimo, eu gosto muito. E eu costumo dizer que todo mundo me olha um pouco meio torto, quando eu falo que eu gosto de adolescente, porque é uma fase bem complexa da gente, é um público bem complexo da gente atender. A doutora gosta de emoção? Eu gosto. Mas eu gosto de dizer porque foi a fase que eu mais curti da minha vida. Assim, se eu parar para pensar assim, eu aproveitei muito a minha adolescência. Gostei muito de viver a adolescência, mesmo com todas as dificuldades que ela traz. Então eu gosto muito de trocar com os adolescentes sobre isso, sobre esse processo, que é um processo muito difícil para eles e muito doloroso, porque é uma mudança, uma saída da infância para uma entrada numa vida adulta e eles estão num limbo. Não é nem criança e não é nem adulto, Tem responsabilidades de adulto, mas tem comportamentos muito infantis ainda, ali numa busca de um reconhecimento, de identidade. Então é um momento um pouco complexo. E aí, com essa exposição toda na internet, Exatamente. E aí, hoje em dia, nesse momento atual, a gente tem esse advento da internet que vem trazer mais um lugar para eles procurarem. E é um lugar que a gente não controla, Porque na minha adolescência, a gente não tinha internet, então a gente buscava nos nossos pares ali na escola, embaixo do bloco. A gente procurava se identificar com as crianças e os jovens que estavam ali vivendo no mesmo ambiente. Existia uma troca maior. Hoje em dia existe uma exposição maior pela internet, E uma necessidade de pertencer àquilo ali muito maior. Essa exposição também, fisicamente, ela é solitária, Sim, e ainda tem essa questão, Porque a gente tinha ali os nossos grupinhos de contato físico, convivia. Exatamente. Hoje a internet e um quarto. Isso, é uma tela, você e um mundo que a gente desconhece ali por trás. Na maioria das vezes não há vigilância adequada. Essa é a questão que está acontecendo agora, Como é que as autoridades vão conseguir modular esse acesso e responsabilizar as empresas que gerem esses conteúdos, de responsabilizar, Porque existe uma responsabilização, sim, dos pais. O adolescente, na sua grande maioria, não tem ainda
essa capacidade, né, essa maturidade para poder filtrar o que vem da internet. Então, eu acredito sim que tenha que existir uma modulação né, por parte Estado, né? do Estado, E sim. como é que isso tem afetado social e emocionalmente esses jovens e adolescentes? O que é que a senhora tem observado em termos de comportamento social e a repercussão também do ponto de vista emocional? Socialmente, eles perdem muito, porque perdem o social, né? Passam aí horas jogando, horas se comunicando pela tela e que ali na identificação deles, mas eu estou conversando com os meus amigos, eu falo com as pessoas. E falar com uma pessoa aqui é uma coisa, falar com uma pessoa aqui é outra completamente diferente. E nesse relacionamento tela, adolescente, tela, né? Você não tem um contraponto. Quando você está num relacionamento físico, você tem vários personagens. Tem vários amigos que podem intervir, podem questionar a discussão. Sim. Nesse relacionamento com a tela, com o computador, com a internet, as informações vêm e não há o contraponto, né? E você está protegido, né, pela tela. Então, você faz um personagem, monta um personagem e é isso. Eu não tenho um amigo que já me conhece e fala... E questiona, né? Essa pessoa não é você. Por que você está falando desse jeito? Ou por que você está fazendo isso? Termina aceitando tudo sem questionar, sem ter o contraponto. Exatamente. E acontece esses desastres que tem acontecido. Exatamente. Como é que o educador, os pais devem se comportar para evitar essas situações que têm sido denunciadas, e até de óbito, de suicídio, né? De tentativa de suicídio, de desafios, né? Eu tenho um princípio assim de que a criança e o adolescente, ele tem que ter um mínimo de privacidade, mas é o mínimo, né? Acho que a confiança, ela é adquirida. E eu acho que o papel dos pais, dos cuidadores é fazer com que esse jovem, esse adolescente, ele vá desenvolvendo essa crítica a respeito do meio, do que ele faz, do que ele pode, do que ele não pode. O adolescente tem essa premissa de que ele pode tudo, que nada vai acontecer, que ele não tem... ele é invencível, né? Então... Não tem limites, né? Não tem limite. Então, o educador está aí para isso, né? Principalmente os pais. Na realidade, os pais têm que entender que eles têm que colocar limites, né? E sem sentimento de culpa. Como é que a senhora, como neuropsicóloga, observa isso, essa questão do sentimento de culpa dos pais ao estabelecer limites nessas situações dos filhos? Até porque é para o bem deles, né? Como é que eles trabalham isso e que conselho você daria? Bom, eu posso dizer assim, eu não sou psicóloga, mas eu sou mãe também, né? Tenho filhos pequenos, mas que, né, já demandam aí que começa daí, né? Essa questão do limite vem desde... E o limite é importante quando você fala que é mãe e tal, a partir de que idade você tem que determinar limites e a partir de que idade você perde o controle? Porque isso é muito importante. Você termina sendo flexível, sendo até descuidada em colocar os limites e vai chegar a um ponto que não tem mais como colocar limites porque a coisa já ficou desenfreada. Qual o limite para iniciar e qual o limite que você não consegue mais contornar? Você tem observado isso? O limite, ele é desde sempre. Desde que o bebê nasceu, a gente começa a colocar limite, né? Então, vou botar um bebê na cama, eu não posso largar um bebê na cama. Ele não tem noção do espaço, ele não controla ainda o movimento dele. Então, eu vou botar uma barreira física. A partir daquela barreira física, ele vai começando a entender que tem alguns espaços, alguns movimentos que ele vai ter que aprender. Exatamente. Um bebê que está começando a andar, a gente tem que ir mostrando, olha, cuidado, tem um degrau, cuidado, você vai escorregar e vai cair. Esses limites físicos que a gente vai botando para que a criança vá crescendo e se desenvolvendo. À medida que eles forem criando um pouco mais de consciência do próprio corpo, das suas atitudes, a gente vai instituindo outros tipos de limite. Aí existe o limite social,
o limite do próprio corpo, no sentido de até que ponto a outra pessoa pode invadir aquele corpo. E aí, se isso não for colocado desde criança, desde muito bebezinho, Então, o limite se perde muito facilmente, né? o que a gente observa é que é importante colocar o limite nas crianças, no adolescente e tal, mas é importante também que os pais aprendam ou passem a aceitar que determinados comportamentos das crianças com relação ao que os pais estão querendo moldar, estão querendo impor, colocar limites, são normais, eles não têm que desenvolver esse sentimento de culpa, que a gente vê muito isso, né? Ah, não, mas ele vai sofrer, vai isso, quer dizer. Se ele não sofrer agora, se é que isso é sofrimento, quando você impõe limites, ele vai pagar um preço grande lá na frente, né? O sofrimento, ele é inerente ao viver, né? Faz parte da nossa dinâmica de existência. Como é que no consultório a senhora molda isso para que o pai entenda? Porque, na realidade, a senhora vai tratar os pais, né? Sim. No caso do adolescente, vai também não, educar né? os pais e lidar com esses adolescentes nessa situação de acesso à internet, essas informações. É o mundo moderno, né? É. No caso do adolescente, não. A gente atende só o adolescente. Muitas vezes ele aparece no consultório por uma imposição dos pais. Eu tenho percebido, assim, pelo menos no meu consultório, tem aparecido muito jovem que eles já pedem para fazer terapia. Eles estão sentindo falta de ter um espaço de conversa, de acolhimento, mas a grande maioria ainda é por imposição dos pais quando chega nesse lugar de eu já não estou conseguindo colocar um limite, então vamos ver se... Porque não é a nossa função ali, né? Bem, a gente está chegando no final do nosso primeiro bloco, mas antes de encerrar, eu gostaria de retomar aquela história. A senhora tem observado uma data limite onde os pais conseguem ter resultados, ou tem um período na vida do adolescente que o pai já não consegue ter essa efetividade toda? Ele não consegue mais controlar o adolescente? Não existe uma data, assim, não tem uma idade, um momento específico para que isso aconteça. À medida que o adolescente vai ficando mais velho e mais independente, mais empoderado, mais dono né? da verdade. Exatamente. Ele reage mais vai ficando cada vez mais difícil. As orientações dos pais, exatamente. Né? E aí o limite precisa ser um pouco mais... Não é o limite que perde o controle, é o limite... o importante é quando você começa a impor as limitações. É a parentalidade que perde o controle mesmo, não é o limite. Perfeito. Bem, chegamos ao final do nosso primeiro bloco e já voltamos. Fique aí. Voltamos já. Estamos de volta com o meu doutor. Agora, neste segundo bloco, vamos falar sobre saúde mental na vida adulta, os desafios do trabalho moderno, o impacto da sobrecarga emocional e como prevenir o esgotamento profissional. Como o excesso de responsabilidade na infância e adolescência pode afetar a saúde mental do adolescente ao longo prazo? Bom, o comportamento ele é aprendido e a gente vai perpetuando ele ao longo da nossa vida, a não ser que a gente encontre alguma barreira aí que faça isso mudar de alguma forma. Quando você cria, né, um jovem, um adolescente com uma sobrecarga muito alta, a probabilidade dele ser um adulto workaholic, que se exija demais, que se cobre demais, é muito grande. Né? Então, essa parte da primeira infância, ela é vital para a saúde mental do adulto. Perfeito. E qual a importância da avaliação neuropsicológica, que é a sua área, nesse contexto, para entendermos as dificuldades emocionais e cognitivas nessa fase? A gente precisa entender que o funcionamento neurológico, ele está intimamente ligado à nossa capacidade de modelar as nossas emoções, né? Isso quer dizer o quê? Não estou dizendo que as pessoas não possam sentir, elas devem, né? Isso faz parte. Mas a forma como a gente lida com as nossas questões do dia a dia, isso vai alterar, sim, as condições neurológicas. E quais seriam os sintomas que os pais
observa inicialmente para procurar essa busca, essa assistência, essa avaliação neuropsicológica? Alteração. Orientando aí os pais, tais sintomas, qual tal comportamento aí, já foge ao normal, aquela criança tem que procurar uma ajuda. Porque às vezes a gente como pai negligencia, né? Isso é normal, isso é de criança e tal. Na realidade já é um comportamento anormal e você começa a achar que é um comportamento anormal e você começa a achar que é normal e quando vai ver a coisa já afetou bem a saúde da criança. O adolescente, né, que é o que a gente está mais falando agora, ele tem uma tendência ao isolamento natural, né, que não é bem um isolamento, é um afastamento dos pais para que ele consiga sair um pouco dessa bolha e criar a sua própria identidade. Quando esse isolamento começa a tomar uma proporção muito maior de eu não quero sair mais com vocês, ou eu não quero mais ir nas festas, eu não quero ir em reuniões familiares, já é um lugar em que a gente deve levantar aí uma antena e ficar um pouco mais ligado, né, no comportamento. Distúrbio do sono, né, o adolescente que dorme muito pouco ou dorme demais, que também é natural da adolescência, dormir demais, dormir mais, né, do que um adulto, mas não tanto. Acho que tudo no excesso é preocupante. Tudo que chega num excesso a gente precisa ficar atento. Ficar atento, ficar alerta, né? Fugiu da normalidade e alguma coisa acontecendo. Exatamente. Né? Bem, e agora vamos falar sobre burnout e esgotamento emocional no ambiente de trabalho. Como é que a gente faz essa diferenciação entre burnout e esgotamento emocional? É uma linha muito, muito tênue, né? O esgotamento, acho que passa por esse lugar do... A gente trabalhou o ano todo, quando vai chegando ali dezembro, aí você fala, nossa, eu vou tirar férias em janeiro. Parece que dezembro passa 365 dias só em dezembro. Não vai acabar, né? Nunca acaba. E aí você já tá ali naquele negócio, meu Deus, que dia que vai chegar minhas férias, né? Que dia que eu vou parar um pouco, vou respirar um pouco. Mas ali no fim de semana você ainda consegue dar uma curtida, uma relaxada, vou ficar com a família, vou ver os amigos e tudo. No caso do burnout, é o excesso. O corpo chega no limite físico e emocional. A gente chama de esgotamento mesmo. Você está 24 horas do seu dia cansaço. É um cansaço pleno. Acorda cansado, dorme cansado, trabalha cansado, não rende o que gostaria de render, o que conseguiria, o que poderia render. Mudanças de humor muito mais irritadiço ou mais depressivo. É sempre o extremo. Aquilo que é muito extremo, ele começa a passar para o lado patológico. Aí se caracteriza como burnout. Na realidade, o burnout é o esgotamento emocional em excesso, sem controle. Isso. Relacionamento relacionado com o trabalho ou não, né? Até porque no início a questão do burnout foi dada importância na relação com o trabalho. Depois se percebeu que o burnout é o esgotamento emocional em qualquer outra atividade. Exatamente. E aí, como é que no consultório a senhora distingue o burnout do trabalho e o burnout de outra atividade? O burnout no dia a dia da relação doméstica, na relação do casal, o burnout da relação com atividade extra-trabalho. E aí, como no burnout que tem como fator etiológico causal é o trabalho e dá ganho secundário, o paciente que atribui ao trabalho, como é que nessa análise desse paciente a senhora consegue distinguir? Eu estou com esgotamento, eu não consigo mais ao trabalho e tal, mas na realidade o esgotamento não é do trabalho, o esgotamento é da relação conjugal, da relação com os filhos, o esgotamento é de outra atividade extra-trabalho que você faz, mas como a relação empregatícia que te dá ganhos, é normal as pessoas querem atribuir aquele esgotamento emocional como se fosse do trabalho. Né? E o conceito, dificilmente você consegue alguém diferenciar o burnout
causado pelo trabalho do que o do burnout causado por outra causa. Como é que a senhora consegue trabalhar isso no consultório e convencer essa paciente que não tem relação com o trabalho? No consultório, o nosso olhar é o indivíduo como um todo. Então, quando a gente fala de um diagnóstico qualquer, seja ele de burnout, seja ele de depressão, ele nunca vem vinculado a uma questão só, ele está vinculado a outras questões, até porque se você tem um esgotamento, né, por conta do seu trabalho, isso vai gerar outros sintomas em outras áreas da sua vida, né? Então, eu estou muito cansada, extremamente exausta, não consigo fazer nada, eu não consigo ser uma boa esposa, eu não consigo ser uma boa mãe, eu não consigo ser uma boa amiga. E então, um bom trabalhador. Exatamente. Então, dentro do consultório, o nosso olhar é um olhar do indivíduo, do completo. O conceito por isso é que é difícil a gente determinar até que ponto aquele esgotamento emocional foi causado pelo trabalho. Então, você tem que fazer todo um processo de investigação, né? Mas o fato é que o tratamento é o afastamento. Ou tem além do afastamento, tem outras ações que podem ser tomadas. Sim, se você tem, se for uma questão... Mais importante, isso é o afastamento, mas o afastamento do trabalho, o afastamento das relações que... Veja a complexidade do tratamento, né? Dentro da questão do burnout profissional, existe a possibilidade, sim, de um afastamento ou de uma mudança de setor ou uma mudança até diária. E agora, quando a gente fala de outras áreas, né, no caso, por exemplo, um burnout materno, você não pode deixar de ser mãe, né? Não vai deixar de ser mãe. Então, existem outras questões que a gente vai trabalhar. Se precisar, acompanhamento com psiquiatra, medicação, alteração alimentar, atividade física, a procura de novos hobbies, a terapia, que é essencial. Perfeito. E a intervenção no trabalho, no caso específico, entra em contato com o setor da medicina do trabalho da empresa, faz essa interlocução? Exatamente. Porque eu sou médico do trabalho também, e a gente vê muita resistência da empresa em aceitar. E às vezes, como médico do trabalho, a gente tem que fazer um relatório, tem que ligar, tem que fazer uma intervenção até do ponto de vista de uma ligação, porque senão não resolve o problema do trabalhador. Hoje a gente já tem uma normativa, né, que agora virou obrigatório, né? A NR1 agora é obrigatória. Elaborações de medidas para a saúde mental do trabalhador. Normas de proteção. E normas de proteção, exatamente. Hoje as empresas são obrigadas a ter, fazer parte ali da construção, né, da empresa, essas diretrizes para a saúde mental do trabalhador. Identificar o processo de trabalho para fazer. Exatamente. E até adaptar o tipo, porque tem trabalhador que ele tem uma certa dificuldade de enfrentar atividades de estresse. Então, remover o trabalhador para um local de trabalho e ser submetido a menos estresse para que não desenvolva isso. Essas diretrizes vão pensar nisso, né? Profissionais capacitados para poder fazer esse tipo de avaliação, treinar os gestores para poder identificar, inclusive, no caso dos órgãos públicos, um servidor ou um prestador de serviço que esteja passando por alguma dificuldade de saúde, né, dentro desse campo de saúde mental. Nesses casos específicos, a senhora tem experiência com relação ao acolhimento desses empregados, né? Quando são encaminhados ao INSS? Olha, o INSS basicamente faz o que ele faz com todas, quando existe qualquer tipo de afastamento, né? O afastamento, concedido da licença e tal. Mas e a reabilitação? Aí vai partir muito mais da empresa e do indivíduo do que propriamente do INSS. Porque o INSS tem lá o setor de reabilitação, não sei se hoje funciona, se eles realmente estão atuando, né, com aquele núcleo de reabilitação. Ou deixa só por conta da empresa e aí fica o embate entre o profissional e a empresa, né? E o empregado ali no meio, que afeta mais ainda o quadro de estresse e de burnout do trabalhador. Sim. Né? Bem, chegamos ao final do nosso segundo bloco, veja que o assunto é interessante, a gente vai, né, conversando e o tempo vai passando.
Eu gostaria que, antes de encerrar, doutora Bárbara, a senhora colocasse à disposição de quem nos assiste o endereço do seu consultório para que as pessoas possam nos localizar. Bom, eu tenho um consultório, uma clínica, chama Novos Caminhos. A gente fica no setor de Rádio e TV Norte, lá no Centro Empresarial Norte. E tem o Instagram também, Novos Caminhos Clínica. Quem quiser também seguir a gente está sempre colocando conteúdos lá interessantes. Bem, mais uma vez, obrigado por ter participado aqui do nosso programa e com certeza nós vamos ter que voltar a tratar desse assunto porque o tempo foi pouco, né? Bem, e obrigado a você que nos assiste e lhe aguardamos aqui no próximo domingo na TV Brasília, Canal 6, às 13 horas. Até lá e um abraço.